Olá, meu irmão, minha irmã, hoje é dia 2 de agosto, segunda-feira. Eu quero acolher você aqui para o nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sempre que entrar, joinha, comentário, curtir, compartilhar, se possível, né? Claro, é um ideal. A gente pede. E também quero lembrar, rezando 30 dias pelas vocações, mês de agosto, mês vocacional. Então, nessa semana, agora de ontem até o dia 7, eu te convido a rezar pelas vocações sacerdotais na igreja, o presbítero, o padre. Precisamos de mais pastores para a messe. Pedi e recebereis, batei que a porta vai se abrir, procurais e achareis, Jesus diz no Evangelho. Então precisamos rezar e pedir. É nossa obrigação rezar pelos padres, pelos bispos. Reze pelo seu padre onde você mora. Reze pelo seu bispo, que Deus possa santificá-los, possa dar saúde, inteligência, disponibilidade, sensibilidade para trabalhar com o seu povo como bom pastor. Mas também é missão do padre e do bispo rezar pelo seu povo, né? É uma troca de orações que nos fortalece na fé e é obrigação nossa do padre rezar pelo seu rebanho. A semana da frente nós vamos estar rezando por outra vocação. Então, a vocação familiar, o ser pai, o ser mãe. Queremos recordar hoje, a igreja nos convida a fazer memória de Santo Eusébio de Vercelli e também de São Pedro Julião. O Santo Eusébio é do ano 300 a 371 na Itália e São Pedro Julião é de 1811 na França. Vamos então ouvir a Santa Palavra. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras e as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado, como certa resina. O povo se dispersava para recolher e o moía no moinho, ou socava no pilão. Depois, o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. E à noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo? Para que me digas, carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança. Eleva-o à terra que juraste dar a seus pais. Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo esse povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se acheis graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Salmo. Exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Exultai no Senhor, nossa força. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia
e voltaria minha mão contra o opressor. Exultai no Senhor, nossa força. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este o seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor, nossa força. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e o deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E o que havia comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Quero convidar você a recordar a primeira leitura de ontem do livro do Êxodo, quando apresentava o povo de Israel murmurando. Lembra disso? Murmurando contra Moisés. Hoje, no livro dos Números, o mesmo povo lamenta. As famílias, diante da entrada da porta da tenda, lamentam, vive a lamentar, uma lamúria. Acha muito difícil ter que colher o maná, ter que moer ou pilar, socar no pilão para fazer as broas, para comer estas broas. Ou seja, não querem dificuldade nenhuma na sua caminhada. Diante dessa situação, na sua necessidade, preferir reclamar do que se esforçar para tomar o pão de cada dia. Mas essa história não nos é novidade o dia de hoje, é? Vê comigo aí. Você conhece pessoas que reclamam? Às vezes tem tudo e vive reclamando. Sabe, vive assim, olhando as coisas do vizinho e ambicionando, querendo, desejando, e não cuida das suas. Outras vezes de braço cruzado, querendo as coisas de mão beijadas. Esses dias, meu Deus do céu, me faltou a paciência, para ser bem sincero, sabe? Eu estou saindo da igreja, como a gente não vai identificar nome, mas a gente tem que certas coisas compartilhar. Estou saindo da igreja de uma celebração, onde que passava diante do Santíssimo, estava exposto e gente rezando, alguém me agarra na batina e puxa, e eu disse, faz um pampeiro, eu disse, olha, saí um pouquinho para o lado, estou com os ministros, antes de concluir a oração, a pessoa agarra na minha veste, puxa e diz que eu tenho que resolver o problema dessa pessoa, e o problema dessa pessoa é que ela não tinha onde ficar aquela noite, e eu tinha que virar nos 30 para dar um lugar para ela dormir, para ela ficar. Imagina como que eu posso trazer uma pessoa desconhecida para dentro da minha casa? Eu não posso, eu não sei o risco que eu estou a correr, e nem por isso eu preciso conhecer aquela pessoa. E nem por isso a gente não pode trazer, e no caso era uma mulher dentro de casa, no nosso convento, mas a pessoa dizia que eu tinha que me responsabilizar por isso. Então como que as pessoas murmuram
reclamam, lamentam, acham difícil a vida quando você tem que trabalhar talvez num serviço mais pesado, num sol, né, que pega um pouco mais, ou que você tem que, sabe, se expor um pouco mais para ganhar o pão. Não, eu quero tudo de mão abanando, etc. É o mesmo povo que reclamou com Moisés lá no deserto, no Êxodo, no livro dos Números, até hoje ainda continua no mundo fazendo a mesma coisa. Que lamentação, né? Que tristeza ver alguém assim. O Evangelho já mostra assim Jesus sensível a todos eles, e como nós temos que ter essa paciência de Jesus, pedir as luzes do Espírito Santo para ter essa compreensão, esse discernimento. Jesus em momento nenhum deixou de acolher, de falar uma palavra, de animar, de dar esperanças a todas essas situações. Às vezes a gente se sente, sabe, insuficiente para resolver certas coisas. A palavra questiona, o coração até quer, a mente até entende. Mas como vamos resolver os problemas do mundo? Por isso que eu digo sempre que o Evangelho tem que nos levar a uma consciência de dentro do direito e da lei exigir aquilo que é direito, que é ético, que é necessário para viver, para ter o respeito, para ter a casa, a moradia, o alimento, o sustento, né? Quantas injustiças nesse mundo de meu Deus! Quanta gente sem nada, pouca gente com tudo. Fere o coração de Deus e também fere o coração da gente. Que Deus nos ajude a um milagre maior de partilhar aos poucos o que temos, na confiança de que Ele sempre nos dará mais. Deus abençoe você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.